Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Como prometido, no nosso último programa Visão Espírita, a conversa sobre aspectos científicos da reencarnação continuam com o Dr. Guilherme Riccioppo, médico neurologista, membro da nossa Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. Obrigado, André. Novamente está falando sobre o tema de reencarnação. E para dar continuidade, então, à nossa conversa passada. No nosso último programa, o senhor terminou narrando o caso que está no livro A Volta, né? E há outros casos que podem ser narrados. Então, nós pedimos que o doutor Guilherme continue nos narrando mais casos, indicando os livros, para que o nosso telespectador, né, possa também, em querendo ampliar o seu conhecimento, a sua fundamentação científica do assunto, pesquisar. Por favor, doutor Guilherme. Então, eu citei o caso do James Leininger, que é um caso clássico americano. Um outro caso que eu gosto sempre de citar foi um caso esse lá da Ásia, de Mianmar, que foi investigado pelo próprio Dr. Ian Stevenson. E ele refere-se a um jovem chamado Maung Kyaw. Essa pessoa, o Maung, ele nasceu em 1952. Você vê que foi um dos casos mais antigos do Dr. Ian Stevenson. E ele, quando ele nasceu, dentro daquele mesmo estereótipo de, assim que começa a falar, começa a citar a sua existência passada, só que ele deu detalhes muito fortes do nome das outras pessoas, da sua família, o próprio nome pessoal, que era Maung Shue, e a vila onde ele morava, o nome dos pais dele, o nome da esposa dele na vida passada. E então eles conseguiram ir no outro vilarejo, que era bem distante de onde o Maung Kyaw tinha nascido, e conseguiram então identificar a personalidade da vida anterior. E o Maung Shue, que era a sua personalidade da vida anterior, ele era um policial que infelizmente desencarnou criminosos assassinaram ele. E aí, André, até dentro daquela questão do estereótipo, você vê que é muito comum esses espíritos, eles desencarnarem de uma forma violenta. Isso, dentro do mecanismo da persistência dessas memórias, deve estar implicado de alguma forma. Porque tem até um dado publicado pelo professor Stevenson, mostrando que quase que 50% dessas pessoas que lembram de vidas passadas de forma espontânea tiveram o desencarne de uma forma violenta numa vida passada. Bom, mas voltando no caso do Maung Kyaw, o que eu acho mais interessante é que ele então quando ele era criança, em torno de 6, 7 anos, levaram ele nessa outra vida, ele conheceu as pessoas da sua família anterior, e ele reconheceu a sua esposa na vida anterior. E ele falou para ela que ele ia embora, mas quando ele tivesse 18 anos, ele voltava para casar com ela de novo. E é muito interessante que quando ele fez 18 anos, ele voltou e ele se casou novamente com a viúva da sua personalidade anterior.
Eu vou tentar localizar a foto e disponibilizar para vocês. Tem a foto do casal, a coisa mais fantástica que tem. E um outro caso também muito interessante, publicado aí ele foi publicado pelo Erlendur Araldson. O Araldson é um professor, ele está vivo, é um professor islandês de psicologia, discípulo direto do Stevenson, e que ele fez a pós-graduação com o Stevenson, e o Stevenson falou para ele assim: Araldson, eu preciso de alguém que replique os meus casos. Eu já publiquei muitos casos dentro desse campo, eu preciso que outras pessoas repliquem, encontrem novos casos para ver se encontram os mesmos achados que eu achei. A gente vê o rigor científico, a ética científica do Stevenson fazendo algo assim, né? Então, o que ele fez? Ele pegou todos os casos que ele tinha conhecimento no Sri Lanka, que fica ali no Pacífico, ali na Ásia também, e deu para ele, falou: estude esses casos e publique esses casos. E então o Araldson fez uma coletânea de casos, publicou vários, e um dos casos que ele publicou que eu achei mais interessante foi o caso de uma garota chamada Purnima, que segue o mesmo estereótipo. Assim que ela começa a falar, ela se lembra de uma personalidade anterior, dá detalhes dessa vida anterior dela. Ela teria sido uma pessoa chamada Jinadasa, que teria falecido num acidente de carro. E esse caso da Purnima tem dois detalhes que são muito interessantes. O primeiro é que esse Jinadasa, ele trabalhava produzindo incenso, que ali naquela região é algo que requer uma certa habilidade manual para se fazer, não é simplesmente chegar e fazer incenso. E eles colocaram a Purnima, então, na mesa de uma pessoa que faz incenso, e ela rapidamente começou a produzir os incensos como alguém que já tivesse trabalhado com isso muitos anos. Então, isso é um aspecto muito interessante desse caso. O segundo aspecto muito interessante desse caso, da Purnima, é que ela tinha algumas lesões no seu abdômen do lado esquerdo, tórax e abdômen do lado esquerdo, que eram marcas de nascença. E até então não se tinha uma ideia correta se essas lesões tinham relação com o óbito do Jinadasa. E aí o Araldson foi, então, atrás do laudo da necrópsia do Jinadasa, e ele conseguiu mostrar uma correlação muito grande dessas lesões, da localização das lesões que causaram o falecimento do Jinadasa, com essas lesões, com essas pequenas marcas de nascença que a Purnima tinha. Então, assim, são alguns casos que a gente cita só para ilustrar. O tema é muito vasto, que vale a pena quem quiser conhecer um pouco mais, dar uma olhada nesses livros que a gente citou. Tem algum caso do Brasil, doutor? O senhor poderia citar algum caso brasileiro? Tem aquele primeiro caso do Hernani, junto com o Stevenson, é um caso, assim, eu não vou me lembrar de detalhes exatamente dele, mas é um caso de uma criança que se lembrava de uma existência anterior, entrou dentro daquele livro 20 casos de reencarnação, viu? Esse seria o caso, acho que, se eu não me engano, chamava Clara, o espírito, a pessoa na existência anterior, precisaria confirmar direitinho, mas existem casos brasileiros. Quem foi o grande desbravador, como em tantas outras coisas, foi o professor Hernani, né, que a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele também tinha um trabalho, a moda do professor Stevenson muito, ele produzia relatórios, né? Quando a gente pega os relatórios de poltergeist, coisa fantástica, as coisas que ele produzia, com foto, toda uma documentação. Então tem esse caso do professor Hernani. Ele publicou depois um livro também, agora eu realmente não vou me recordar. Se eu conseguir me recordar depois, eu menciono o nome, acho que são 6 casos de reencarnação, alguma coisa assim, de casos dele aqui no Brasil também.
É só procurar, jogar no Google o professor Hernani que acha os casos que ele... O professor Hernani, escutá-lo era algo assim maravilhoso, né? Fantástico. Exatamente. Mas me permite uma partezinha aqui, doutor Claro. Adélio. Eu notei que um pouco do desgaste que a reencarnação às vezes sofre ao seu estudo é que os casos que são citados sempre trazem lembranças de pessoas que foram consideradas ilustres, famosos, né? Se é que nós podemos colocar assim. Mas todos os casos que o senhor narrou foram de anônimos, Exatamente. Né? Não foram famosos. Por que será que houve esse acúmulo desses casos que trouxeram, de alguma forma, até um descrédito para a reencarnação? Como o senhor vê isso? Eu acho assim, que o único caso desses históricos que a gente poderia considerar, até pela autoridade de quem traz ele, é o caso de Elias e João Batista. Né? Que é um caso em que o próprio Cristo fala claramente, né? Do Evangelho que que o João Batista era o Elias que deveria vir, e exige, inclusive a forma do desencarne do João Batista decapitado. O Elias, se a gente for lembrar, ele teve um episódio que ele contribuiu para a decapitação de algumas outras pessoas lá, se não me engano, eram sacerdotes de alguma outra religião. Então existia até se a gente for analisar a vida dos dois, existe até alguma similaridade. Agora, eu vejo com muito receio, eu acho que a gente, quanto espírita, a gente presta um desserviço à doutrina quando a gente começa a ficar falando muito dessas associações, porque fulano foi ciclano na vida passada, né? O que a gente vai agregar com isso? Nada, né? A gente cria, como você bem falou, cria mais descrédito para a ideia de reencarnação. Então, a minha sugestão é a gente não ficar muito preocupado com esses casos famosos, porque o ciclano foi a reencarnação da Cleópatra, do Júlio César, de Hitler, tarará, tarará. Isso não agrega nada, né? Então, eu acho que é muito mais válido a gente focar nesse estudo desses casos bem documentados. Kardec tinha um apego tão grande ao método positivo, à ciência, aquilo que está efetivamente demonstrado, né? Então, isso tem um material tão rico para a gente estudar. Acho que a gente, como espírito, poderia focar mais nesse tipo de evidência científica, né? Nós não fugimos, nós somos parte do meio da sociedade. O fato de ser espírita não nos distingue, né? Apenas temos a informação, mas em questão de formação e de conhecimento, temos muito por caminhar, né? E às vezes se tenta comprovar algo por algo que não tem fundamento, não vai acrescentar, não vai mudar, e acaba até por alguns, né, se tornando, você vai ter pessoas mais céticas do que pessoas realmente confiáveis, né? Então o caminho é este, é do estudo, da pesquisa, da leitura, né, da atenção, caminhar, né? Por falar em caminhar, doutor, o senhor como médico lida dentro dos hospitais, e uma das coisas que muito evoluíram nos últimos tempos na medicina, em todos os campos, é a questão dos exames laboratoriais, das imagens, que hoje são algo assim fantástico, que os recursos que o médico tem para poder avaliar, estabelecer um quadro clínico, tomar uma decisão. É possível comprovar por exames laboratoriais, exames de imagem, a reencarnação? Tem como hoje esses recursos darem esses sinais? Não, ainda por enquanto não. Eu acredito que nós teremos em breve a possibilidade de ir um pouco além dentro desse campo, com o que é chamado de estudos por imagem funcional. Hoje já tem estudos relacionados à mediunidade, em que é possível mostrar a ativação de algumas áreas cerebrais, em casos específicos de médium, com maior ou menor experiência.
Mas dentro do campo da reencarnação, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais nesse campo. Ainda nessa linha, a sua especialidade é neurologista, né? Uma das especialidades que lidam num campo ainda muito sensível e muito pesquisado pela própria medicina, né? Mas, assim, existem, na opinião do Dr. Guilherme, existem patologias que poderiam se atribuir a heranças reencarnatórias, que dão evidências ou sinais, ou demonstram que ali é algo reencarnatório que o espírito traz. Eu vou lhe contar um caso, doutor. Sim. Eu vim de Bebedouro, né? Uhum. E eu conheci uma criança de uma família que morava, eram vizinhos nossos, né? E esse jovem, inclusive ele está hoje já um senhor, mais maduro, né? Ele desenvolveu e apresentou um quadro gástrico de úlcera. Uhum. Então, aquilo, a medicina, é claro, os médicos foram proativos, trataram, mas ele apresentou úlcera, né? Uma úlcera estomacal. Então, Uhum. meu Deus, uma criança, 1 ano, 2 anos, né? Então, até eu me lembrei dessa situação, falei, foi até um dos motivos pelo qual nós resolvemos colocar essa abordagem. Existem patologias que podem ser atribuídas a essas heranças reencarnatórias? Sim, com certeza. Quando a gente lembra do próprio Kardec falando, né, da causa das aflições, ele dividia a causa das aflições em 2 grandes grupos. Aquelas que têm origem nessa vida e aquelas que não têm origem clara nessa vida. Então, se uma pessoa desenvolve uma cirrose hepática de tanto tomar álcool e destilado, a gente não precisa atribuir isso a uma causa de uma vida passada. Agora, uma criança que nasce com uma cardiopatia congênita, ou com um problema neurológico, ou que desenvolve uma doença que não tem uma justificativa direta nessa existência, com certeza a gente deve imaginar que o cerne está numa normalidade de uma vida passada. Como é que a academia vê isso, doutor? Quando ela se depara com essa situação, porque a academia lida com o fato, né? Ali tem um fato, né? Então, uma situação dessa, como é que a academia, como é que a escola de medicina, como é que ela vê essa situação? Porque ela está diante de um fato comprovado, né? Não tem o que dizer porque está acontecendo. Como nós tivemos recentemente aqui em Ribeirão, crianças que nasceram, que foi aquela cirurgia do cérebro, né? Como é que a medicina vê essas situações? Como é que ela trata isso? Não, a medicina, ela se ocupa muito das consequências, né? Então, nós temos ainda um paradigma essencialmente materialista, então ela não vai na causa primária. Então, se há uma criança com uma cardiopatia, um problema cardíaco congênito, ela vai atribuir aquilo ali ao acaso, certo? E vai tratar aquilo ali como sendo fruto do mero acaso mesmo. Agora, obviamente, eu vejo o professor Stevenson como uma pessoa que daqui a alguns, eventualmente, décadas ou séculos, ele vai ser considerado como um gênio, um Leonardo da Vinci, cujo trabalho hoje ainda não é reconhecido, mas vai ser reconhecido como um grande pioneiro. Porque quando a gente pega o que ele publicou, ele traz ali o cerne dessas explicações, todas essas patologias que são congênitas ou de manifestação muito precoces e cuja causa claramente está associada a uma vida passada. Certo? Porque o senhor mesmo cita que, segundo os dados, né, 50% dos casos que foram pesquisados por amostragem têm origem como mortes violentas, né? Inclusive, no livro A Gênese, né, no capítulo 11º, na Gênese espiritual, na encarnação dos espíritos, vai afirmar Kardec, que o espírito
se liga ao corpo, célula a célula, né? Como é que a gente pode entender isso, doutor? Porque a gente tem, e aí chamam os sinais evidenciam, então o espírito se liga ao corpo, célula a célula. Como é que nós podemos ajudar o nosso telespectador a entender esta situação? Porque uma das comprovações que o senhor colocou é a presença de alterações orgânicas. Se eu não me engano, foi o quarto aspecto do estudado. Como é que pode colocar isso para o nosso telespectador observar? Ok. O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar e que fique bem claro isso, porque é um ponto que eu vejo que a gente pode fazer muita confusão, é que esses casos são exceção à regra, tá? Então, por exemplo, nós estamos falando dentro da pesquisa do professor Ian Stevenson de 3.000 casos dentro de um cenário de bilhões de seres humanos. Então, são exceções à regra. Isso posto, a gente precisa lembrar que essas pessoas, elas apresentam essas marcas de nascença por alguma falha no mecanismo reencarnatório, de forma que elas trazem essas lembranças mentais e perispirituais num corpo físico que não era para trazer. Você imagina se todos nós, os outros 7 bilhões de seres humanos, trouxéssemos no nosso corpo físico marcas da nossa última encarnação ou desencarnação. Então, esses casos são exceções à regra. Agora, o que é que esses casos vêm nos ensinar? Que a ciência moderna atribui o nosso corpo físico ao comando do DNA. Então, nós temos lá 30.000 genes que vão comandar toda a formação do nosso corpo físico. Isso é que a ciência em 2020 ensina. Aí, o que essas pesquisas do professor Ian Stevenson nos trazem é que é possível que exista algo que comande o DNA. O professor Hernani, que esteve muito próximo ao professor Stevenson, trabalhou muito bem esse ponto, em que ele chama o perispírito, que foi o conceito trazido por Kardec, de modelo organizador biológico, ou seja, o nosso perispírito com toda aquela bagagem que ele traz, tanto de marcas das nossas existências passadas, marcas cicatriciais, marcas que vão se desenvolver em provas e expiações na existência futura, ele vai ligando-se núcleo celular a núcleo celular, comandar aquele DNA para que aquele DNA, e aí sim, gere aquele novo corpo físico tão necessário à nossa reencarnação. Bem, doutor Guilherme, nós espíritas somos, por natureza, né, reencarnacionistas e defendemos isso, isso é parte, inclusive, é uma das bases do espiritismo, um dos pontos básicos do espiritismo, a reencarnação. O senhor pode citar alguns povos, outras culturas, outras religiões que o senhor conhece, sabe, que são reencarnacionistas e que também estudam esses aspectos, ou isso é uma coisa nossa, do Brasil, aqui do espiritismo? O senhor já citou os casos americanos e tal, mas existem outros povos, outras crenças que também aceitam e estudam a reencarnação? Sim, quer dizer, a humanidade inteira crê na reencarnação de formas variadas. Então, hinduístas, budistas, alguns grupos dentro do próprio movimento islâmico, alguns grupos dentro do cristianismo, aí a gente pode até citar os espíritas e espiritualistas, alguns povos indígenas nas Américas, tem um grupo grande de indígenas no Alasca, no norte do Canadá, que são estudados pela professora Antônia Mills, que era discípulo do Stevenson também, que são reencarnacionistas. Então, esse conceito de reencarnação
com algumas nuances que vão diferenciar uma cultura de outra, ele tá o bico, né? Ele penetra toda a humanidade. Isso. Como disse Jesus, né, a Nicodemo, terás, né? E aí, mas como poderei não te eu admire que terás que nascer de novo, exatamente. Você é mestre Israel e não sabe dessas coisas? Você é mestre aqui e não sabe. Então, é que a reencarnação, ela nos causa, ao mesmo tempo que ela nos esclarece, eu entendo, aí é uma opinião pessoal, que ela aumenta a barra da nossa responsabilidade, né? Perante a nossa própria existência e perante tudo ao qual nós estamos aprendendo, conhecendo. Então, saber que tivemos vidas passadas nos dá uma perenidade de que, se tivermos vidas passadas, vamos ter vidas futuras, né? Então, isso nos responsabiliza, né? Não vai acabar tudo ali daqui a pouco, tudo vai continuar. Então, essa que é a grande reflexão, né? Mas estamos chegando ao término deste segundo programa Visão Espírita, um programa com informações interessantíssimas e esclarecedoras. E peço ao doutor Guilherme que deixe agora para o nosso telespectador uma mensagem, algo que os ajude a pensar também sobre a reencarnação, sobre as suas próprias existências, né? Como pode nos ajudar um pouco mais? Olha, o Espiritismo, no próprio linguagem de Kardec, o papel do Espiritismo é vencer o materialismo. Então, quando a gente estuda a reencarnação, a gente consegue a justificativa por que tanta dor, tanta diferença nesse mundo. Por que uns têm tantos atributos, outras tantas tribulações? Então, a gente precisa entender que nós somos seres eternos, que viemos de muitas vidas e que vamos precisar ainda de muitas vidas para nos ajustar numa marcha que tem um propósito, que o propósito é Deus, o propósito é a perfeição. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, porque revela a grandeza das leis divinas. É isso que eu queria deixar para todos nós. Doutor Guilherme, o programa Visão Espírita lhe agradece pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, pelo conteúdo que nos deixou, pela inúmera bibliografia que nos propôs, pelos casos que nos apresentou. Nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho com o programa Visão Espírita e com o nosso telespectador. E fico à disposição. Amigo telespectador, muito obrigado. Amigo telespectador, a reencarnação, nós podemos colocá-la como um meio, um caminho, a realidade da justiça divina. A cada um de nós trazemos hoje segundo nossas obras. Então, a reencarnação nos mostra muito claramente um desses aspectos. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Pesquise, leia. A reencarnação é uma verdade confortadora e esclarecedora. Até lá. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.